Boa tarde, família! Tudo bem? Temos a Gigizinha dormindo ali atrás. A Olivia tá atrás de mim, vocês não conseguem enxergar, mas ela também tá aqui conosco. E hoje a gente vai fazer um desenho super especial, que é eu e a minha noivinha, de Littlelet's Pet Shop. Eu expliquei na última live, mas pra quem não estava, os Littlelet's Pet Shop são bichinhos que eu ganhava, eu e a minha irmã, quando a gente era pequenininhas, então a gente brincava muito com eles. Esse daqui foi, inclusive, o último que eu ganhei. Eu tenho dois, porque eu comprei um pra fazer um chaveiro e não fiz ainda, e daí o que eu tenho da infância tá ali em cima. Foi o último que eu ganhei antes de parar de brincar com o Littlelet's Pet Shop, por isso que eu tô mostrando ele. Ele é um camaleãozinho. E são esses bichinhos cabeçudinhos. Olha. Que balançam a cabecinha e que são muito fofinhos. E eu tô fazendo coleção deles agora. Eu quero desenhar eu e a minha noiva como Littlelet's Pet Shop. A gente, previamente a esse vídeo, a essa live, já escolhemos qual a raça, que a gente chama de moldes, né? Qual o molde cada uma queria ser, qual a cor do pelo, qual o desenho e qual o brilhozinho no olho. Cada LPS tem um olhinho diferente. A maioria deles tem bolinhas, mas esse daqui, ele tem uma gotinha. Eu não sei o que significa gotinha, mas tem vários LPS que tem desenhos diferentes e cada um significa, tipo, a personalidade deles. E daí a gente escolheu a personalidade dos nossos pets, que eu já vou explicar ali pra vocês, que tem, já salvei no nosso desenho. Então, esse é o nosso molde que a gente escolheu. Ela escolheu o furão e eu escolhi o cachorrinho King Charles. Eu não sei se tem algum outro molde diferente desse cachorrinho, mas eu escolhi ele porque ela sempre fala que se eu fosse um cachorro eu ia ser dessa raça. E recentemente eu vi esse cachorrinho ali cheio de bolinhas e hoje ele tão bonitinho. E daí eu pensei, eu quero ser esse molde da LPS. E daí eu escolhi esse cachorrinho e ela escolheu o furão. Eu nunca desenhei LPS, então isso pode ir de uma maneira muito trágica. Pode acontecer tragédias aqui de ficar absolutamente terrível, mas vamos tentar, né? Porque se a gente não tenta, a gente não conquista nada nunca. E vou deixar ele menorzinho. Eu salvei ali também as referências. Se vocês lerem, vocês vão poder ver que ela escolheu o funniest, que é... Daqui a pouco eu vou fazer o olhinho. Ela escolheu um olhinho amarelo, um pelo marrom escuro e umas manchinhas com bolinhas. Eu escrevi desse jeito para eu poder lembrar o que ela queria no dela. E o meu, eu escolhi o cuddliest, que é o mais... O funniest é o mais engraçado, né? E o cuddliest é o mais carinhosinho, assim, que mais gosta de carinho. Isso descreve muito a gente. Daí eu vou usar o olho verde, porque meu olho é verde. E daí eu queria integrar isso no meu bichinho. O pelo marrom claro e umas manchinhas rendadinhas, assim, que são umas manchinhas assim. Tuk, tuk, tuk. E daí eu vou fazer desse jeitinho, então. Eu vou separar por formas. Eu gosto de desenhar sempre separando por formas. Vou fazer primeiro aqui um feijão, uma bolota. Isso facilita muito na hora de desenhar, tu separar por formas e por seções. Cada forma tu separa em seções, ó. Então aqui vai ser o meu focinho, mais ou menos. O meu focinho, porque eu sou um cachorrinho, que fofinha. E aqui assim vai ser a minha orelha. Eu já não pego e saio desenhando, né? Porque às vezes acaba ficando tudo desproporcional. Daí eu vou separando por formas, se vocês perceberem. Dá pra isolar cada objeto da vida real. A gente consegue isolar as formas e fica mais fácil de desenhar ele. Isso, eu já tô morrendo de amores, e eu nem comecei. Eu acho que eu tenho tanto carinho por esses bichinhos, que só desenhar eles, só pensar neles já me dá uma felicidade. É um sentimento de nostalgia, porque foi uma parte muito boa da minha infância, ter esses animaizinhos e brincar com eles. A minha irmã brincava muito comigo quando a gente brincava com eles, e nossa, a gente adorava muito. Littlelet's Pet Shop, eles são conhecidos por terem a cabeça enorme e terem a cabecinha que balança assim. Então, eu vou desenhá-la numa pose diferente, mas eu tenho que levar em consideração que a cabeça dela tem que ser bem maior que o corpo para poder continuar parecendo um Littlelet's Pet Shop.
A ideia desse desenho apareceu de um vídeo, eu até esqueci de falar, que apareceu pra mim no Instagram, que era, sorteie qual animalzinho DLPS você seria, e daí era vários moldes, assim, várias cores, várias coisinhas, e daí eu meio que gravei aquele vídeo assim, e fui pausando e vendo o que era cada um, e daí eu dei a ideia pra minha noiva, dela escolher qual que ela queria ser. Eu ia desenhar a gente. E daí ela escolheu o furãozinho. E no vídeo não tinha lontrinha, não tinha vários animais que não tinha, né? Tinha gatinho, tinha umas coisinhas assim. Até porque, como são muitos moldes, eu acho que tem mais de 70 moldes os Little Let's Pet Shop. Como são muitos, nem cabe no vídeo. E eu esqueci totalmente que existia lontro, daí agora ficou de furãozinho. Mas eu adorei esse furãozinho. Eu tô pensando, na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer no estilo que eu fazia sempre. Eu tô afim de fazer esse estilo hoje. Eu não faço sempre porque eu não tô afim sempre, né? Mas como hoje eu estou, farei. E o meu pelinho vai ser mais ou menos da cor do meu cabelo. E é interessante que o pelinho do furãozinho também tá da cor do cabelo dela, da minha noivinha. Que é levemente mais escurinho do que o meu, mas também não tanto. Teve um Natal que a minha mãe chegou. Na verdade, não foi bem tipo chegou assim, né? Mas ela me deu um presente grande. E eu, nossa, o que é isso? Loucura, né? Bem grande. E abri e era uma casinha de Little Let's Pet Shop. Nossa, vocês tinham que ver a minha felicidade. Eu fiquei extremamente feliz em estar ganhando uma casinha. E foi uma casinha assim que durou muito tempo. E daí eu acabei doando ela, porque eu até falei pra minha mãe perguntou se eu não queria guardar. Daí eu falei que eu tinha guardado alguns bichinhos e eu tava doando outros, né? Porque eu já tinha brincado com eles e outras crianças, tipo, poderiam querer brincar com eles também e poderiam. Era uma época, eu acho que tinha lançado algum Toy Story, coisa parecida. Poderiam fazer os brinquedos felizes. E que eles poderiam fazer as outras crianças felizes também, tanto quanto eles me fizeram. Eu comentei pra ela, sabe? E daí um tempo depois eu pensei, nossa, tinha alguns que eu deveria ter guardado. Tipo uma vaquinha. Eu tinha uma vaquinha, que ela era muito bonitinha mesmo. E esse daí eu não guardei. E hoje eu penso, nossa, queria ter guardado. Mas tudo bem não ter guardado, porque eu posso comprar usado, porque, que nem eu disse, né? Eles não têm mais aqui no Brasil. Então, se tu vai comprar, tem que comprar usado. Não adianta. Posso comprar hoje em dia. Pelo menos a gente tem essa possibilidade. Eu até gosto de trabalhar com poucas camadas. Na verdade, esse estilo que eu tô fazendo aqui agora, eu vou estar trabalhando só com uma camada. Só que não quando eu tô passando as cores base, porque geralmente quando eu tô passando a cor base, eu quero dar uma mudada no tom. E daí se tu faz tudo na mesma camada, na hora de passar a cor base, fica mais difícil de modificar depois. Por isso que eu não colei o meu pelinho no pelinho dela ali ainda, porque será feito. E provavelmente eu vou fazer alguma correção de tom. A pintura nesse estilo que eu vou fazer agora, ela é feita toda em uma camada. Eu gosto de pintar tudo numa camada, só às vezes eu tenho preguiça, porque é um estilo de pintura mais demorado. Só que agora eu tava imaginando eu fazendo eles mais simplesinhos e eu não gostei da ideia, eu gosto da ideia de eles serem mais 3D. Cara, mas isso aqui tá... Me desculpem ficar elogiando o meu próprio desenho, mas tá muito fofinho. Não é, tipo, pelo desenho que eu estou fazendo, é pelo tema, sabe? Não é tipo, o meu desenho está fofo. É, o tema do desenho tá extremamente fofinho. Eu tô muito feliz de estar desenhando isso.
tem coisas que, às vezes, eu já vou refazer essa bolinha ali, tá? Tem coisas que, às vezes, não vale a pena a gente detalhar, porque se tu vai ficar detalhando cada coisa do desenho, que tu vai passar uma eternidade detalhando as mesmas coisas, né? E coisas que não são importantes. E 2, que se tudo tem destaque, nada tem destaque. É aquele negócio, se tudo é importante, nada é importante. Então eu vou dar destaque para as coisas que eu quero, que é o rostinho fofinho e o corpinho que dê para entender o que tá acontecendo. Também não precisa ser perfeito o corpinho, só precisa dar para entender o que tá acontecendo. Se é um rabinho, se é uma patinha. Oi, gente. Essa é a Olivia. E cuida, ela tá pelada porque ela tá sem coleira. Quando ela tá sem coleira, ela tá pelada. Então temos animais pelados na live hoje. Tirem as crianças da sala, sim. No nosso desenho eles também estão pelados. Pronto. Vamos inverter pra ver como é que ficou. Ficou bochechuda. Ah, não, mas é porque a bochecha desse lado aqui, ela tá tapada, né? Então ela não tá bochechuda por si só. Ela tá bochechuda porque eu tapei a bochecha do outro lado. Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Eu acabei de acordar do meu hiperfoco e perceber que eu tenho que ir no banheiro. Deixa eu terminar isso aqui. É aquele negócio, né? Deixa eu terminar antes de suprir minhas necessidades básicas. Pronto. Um pouquinho mais escuro, por favor. E não tão pequeno o pincel. Obrigada. Os nossos bichinhos são esses, pessoal. Então, o furãozinho que ela me pediu está aqui, cheio de manchinhas, marronzinho com olhinhos amarelos. E a cachorrinha também. Marronzinha um pouquinho mais clarinha, bem pouquinho mais clarinha, né? Porque a gente tem o cabelo parecido. E olhinhos verdes. Tcharam!